Então, pessoal, vou fazer um vídeo aqui no canal sobre os câmbios do Corcel, né? Câmbio 4 e 5 marchas. Aí aqui a gente tem o Corcel 1, ele foi lançado em 69 até 77, o Corcel 1. E ele sempre saiu câmbio 4 marchas. Não existe Corcel 1 original com câmbio 5 marchas. E o carro é bem interessante, né? Eu gosto do modelo. O motorzinho tem até legal, 1.4. Só que aqui a gente tem a ficha técnica, né? Só que uma das coisas que o pessoal reclama um pouco do Corcel é sobre o câmbio, né? A gente tem aqui a ficha técnica do Corcel. Aqui tá a Belina, mas a mecânica é a mesma, né? E aí a gente pega aqui, ó. E o que acontece, pessoal? Um dos problemas do Corcel é a questão do câmbio ser curto. Por que ele é curto? Porque aqui a gente tem a relação das marchas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e a ré. E aqui a gente tem a redução diferencial, que é 4.13, que é uma redução um pouco curta, né, pro carro. E aí, aqui a quarta marcha a gente tem 1,03, né, a relação das marchas. Aí aqui foi um teste que eu fiz com o meu carro, rotação do motor 1.4 em quarta marcha, a 100 km por hora, com carburador original e ignição eletrônica. Aí aqui a gente tem o painel, né, a gente tá 100 km por hora. E aqui esses contagiros aqui eu instalei no carro. É um contagiros do Corcel GT 73. Aí eu instalei aquele no carro, fiz uma gambiarra aqui, só para fazer os testes, né, mas deu certo. Então a 100 km por hora, ele dá 3.200 RPM. Já é um RPM um pouco alto, né, pro carro. Né, fica um barulho bem chato dentro do carro, bem... Parece que o motor vai explodir, né, tanto barulho que faz, né. Assim, pra época, era normal, porque pra época, o limite de velocidade era 80 km por hora, né, então... Se você andar de 80, 70, 75, o carro vai de boa. Mas se passou de 80, já começa a ficar bem ruim a rotação. E 100 km por hora fica bem ruim mesmo de andar nele. Fica muito... É que nem o pessoal fala, o motor fica urrando, né? Fica muito barulhento. Aí a solução que a gente tem, pessoal, é trocar o câmbio 4 marchas pelos 5 marchas. Aí aqui a gente tem os dois câmbios, né? Esse aqui é o câmbio 4 marchas e esse aqui é o 5 marchas, né? A diferença dos dois é essa traseira aqui, ó. Que do 5 marchas é maior, né? E aqui do 4 marchas é bem menor, tá vendo? Essa aqui é a capa seca do Corcel 1. Para você usar o câmbio 5 marchas no Corcel 1, você tem que usar a capa seca do Corcel 1, entendeu? Se for a capa seca do CHT, você não consegue colocar. Tem que ser no motor 1.4, que é o original. Né? Você tem que usar a capa seca dele mesmo. Aí aqui, pessoal, do meio aqui do câmbio até aqui na tampa, os dois câmbios são iguais. Mesma coisa. O que muda é essa traseira aqui, ó. Entendeu? Então a solução que a gente tem é trocar os câmbios, né? Só que aí a gente tem alguns probleminhas, né? O primeiro problema é que o túnel do Corcel 1 é menor, tá vendo? Esse aqui é o Corcel 1, que é o câmbio 4 marchas. Aqui é o suporte original, tudo original aqui. Aí você vê aqui que o túnel é menor, tá vendo? Não tem muito espaço aqui, ó. Então, o que acontece? Essa traseira aqui, ó, vai ficar batendo lá no túnel, entendeu? Isso aí é um primeiro problema que a gente tem, né? Aqui tá o carro, né, desmontado. E esse aqui é o túnel do Corcel 1. E aqui é a alavanca de câmbio, normal e tal. Aí, tem gente que faz o seguinte, eles fazem um corte aqui, ó. Eles fazem um corte aqui e faz tipo uma janela aqui, sabe? Solda outra chapa aqui para aumentar, entendeu? E essa é uma das opções que a gente tem, né? Tá vendo? O túnel do Corcel 2 é bem maior. Ele é bem mais largo aqui, ó. Esse aqui é um câmbio 5 marchas. Aqui é a travessa dos 5 marchas, trambulador, né? Então o Corcel 2 é bem maior aqui nessa parte traseira, né? O segundo problema que a gente tem é o seguinte: o câmbio 5 marchas ele saiu com dois suportes. Ele saiu com esse suporte aqui na lateral e saiu com esse suporte aqui que é uma
a travessa traseira. Aí, o que acontece? Tem gente que faz adaptação com esse suporte aqui. Faz uma furação na longarina, aí tem que fazer uma furação na longarina e tal. Como se fosse assim, por exemplo. A longarina tá passando aqui, ó. Aí eles vão lá e fazem uns furos na longarina para parafusar o suporte. Eu não acho muito interessante, pessoal, porque a longarina do Corcel 1 ela é bem frágil, né? Então se você fazer uns furos nela, já vai fragilizar ela mais, né? Tem gente que faz, fica legal, tem gente que faz e dá problema, né? Eu não acho muito interessante essa solução aqui não. Eu prefiro usar essa tampa, esse suporte traseiro aqui, né? Fica mais interessante. Aí aqui, ó, você tem a opção de furar o túnel, que o rapaz fez aqui, ele cortou e soldou essa chapa aqui. Ou então, pessoal, você pode usar essa travessa aqui, ó, que é a que saiu no Corcel 2, e fazer uma chapinha para você descer um pouco o câmbio, né? Como o túnel do Corcel é menor, né? Essa parte aqui de cima do câmbio vai ficar batendo no túnel. Então, se você fizer essa chapinha aqui, ó, você faz um furo aqui em cima, um furo embaixo, aí aqui fica o parafuso do coxim, você parafusa aqui, e o parafuso do suporte você parafusa embaixo, para você descer um pouco o câmbio, para ele não ficar batendo no túnel, né? Entendeu? Você faz uma chapinha aqui, ó, para você abaixar um pouco, você não precisa de cortar, né? Você tem a opção de cortar ou não, mas eu não sou muito adepto a cortar o túnel não, né? Porque tira a originalidade do carro, né? Então eu acho mais interessante fazer essa chapinha aqui, ó. E aqui a gente tem... Uma coisa que você pode fazer também é cortar essa crista aqui, ou essa abazinha aqui, tá vendo? Você pode cortar ela aqui para tentar diminuir um pouco a traseira, né? Que nem o rapaz fez aqui no vídeo, ó. Aqui na foto. Ele deu uma esmerilhada aqui, ó. Nessa região aqui, ó. E tirou um pouco dessa crista aqui do câmbio. Você pode fazer isso também, né? Aqui tem um vídeo de um colega meu que ele colocou o câmbio 5 marchas, né? Vamos ver como é que ele fez. Aí, tá vendo? O câmbio 5 marchas, aquela travessa traseira, né? Tudo certinho, parafusado aqui, o câmbio. Aí aqui no caso dele aqui, pessoal, o que ele fez? Ele fez um pouco diferente. Em vez de ele usar a chapinha, ele fez foi soldar, ele fez foi cortar o suporte e soldou uma chapa, né? Então ele soldou uma chapa aqui, ó. Ele cortou o suporte e soldou uma chapa assim, ó. Entendeu? Dá certo também. Eu acho mais interessante usar a chapinha lá que eu falei. Porque aqui você vai cortar o suporte, né, você pode até estragar ele e tal. E ele é um suporte bem raro de achar. Ele é bem difícil de achar esse suporte aqui. Né? Ou então você pode mandar fazer uma travessa dessa, né? Você manda fazer. Aí tá vendo? Ele fez foi soldar. Entendeu? Aí tá o vídeo aí que ele fez. E aí, pessoal, o terceiro problema que a gente tem é o seguinte. É adaptar o trambulador. Porque como o câmbio ele é maior, a tampa dele é maior, o sistema do Corcel 1 não vai servir. Aí uma das opções é você usar o trambulador do Corcel 2. Você faz a adaptação lá e usa todo o sistema do Corcel 2, né? Você pode fazer isso também. Foi o que o meu colega fez no vídeo aqui, ó. Ele usou o sistema do Corcel 2. Ele trocou toda a alavanca, todo o varão aqui do trambulador, ele trocou tudo. Colocou do Corcel 2. Entendeu? Olha lá. Ele colocou, tá vendo? Ele colocou o sisteminha do Corcel 2 aqui, ó. Só que o que acontece, pessoal? Você tem essa opção aqui também, ó. Você pode usar uma cruzetinha, né? Você pode eliminar todo aquele sistema lá. Você elimina todo esse sistema aqui, ó. Elimina tudo isso aqui e usa uma cruzetinha. Porque o que acontece? Como a gente teve que descer o câmbio um pouco, ele fica um pouco desnivelado aqui, ó. Se você traçar uma linha aqui, ó, você vê que ficou desnivelado, tá vendo? E aí o que acontece? Dá um problema para passar as marchas, né?
Então se você usar essa cruzetinha aqui, fica legal. E aí você pode usar todo o sistema do Corsair 1. Aí, no caso, você vai ter que cortar essa travessa aqui e cortar o varão. Fazer uma solda aqui, emendar. E aí você pode usar todo o sistema do Corsair 1, entendeu? Você não precisa ficar trocando, né? Precisa trocar tudo aqui, ó. Você pode ir lá e serrar aqui, serra aqui e usa o mesmo sistema do Corsair 1 e usa essa cruzetinha aqui, ó. E essa cruzetinha aí, pessoal, aí tá vendo o jeito que ele fez? Ele usou todo o sistema do Corsair 1 mesmo, original, só que ele cortou aqui, né? Cortou aqui e usou a cruzetinha. E essa cruzetinha, pessoal, ela é do Fiesta, do Ford Fiesta. Aqui ela tá mais cara porque ela tá completa, né? Mas aqui tem só a parte da articulação aqui, ó. Vendendo aqui também, ó. Tem só a parte da articulação que é R$70, R$80, né? Então, acho que vale a pena. Ou então, você pode usar a coluna de direção do Del Rey, que também tem a cruzetinha, tá vendo? Tem a cruzetinha também, ó. Você pode fazer adaptação com a cruzetinha do Fiesta ou da coluna de direção do Del Rey. Entendeu? Fica muito legal, cara. Fica um serviço bem legal, tá vendo? E o pessoal fala que fica muito bom para passar as marchas. Fica bem preciso, bem curtinho. Fica bem justo, sabe? Porque aí você vai eliminar todo esse sistema de bucha aqui, ó. Porque isso aqui dá muita folga, pessoal. Deu umas buchas aqui que as resseca, as estraga. Dá muita folga e fica horrível para passar marcha, entendeu? Então é interessante usar essa cruzetinha aqui, né? E aqui a gente tem um resumo, né? Se você quiser adaptar o câmbio 5 marchas no Corsair 1, você vai ter que, né, achar o suporte, a travessa, ou mandar fazer uma, né? Aí você vai ter que cortar aquela crista do câmbio também, para dar mais espaço, né? Fazer a chapinha e também fazer usar a cruzetinha, né? E às vezes também, pessoal, você vai ter que dar uma amassada no túnel também. Se você fizer isso aqui, essa amassada aqui, essa chapinha e não caber ainda, às vezes você vai ter que dar uma amassadinha no túnel lá pra dar uma colocada, né? E assim, pessoal, é uma adaptação difícil de fazer? Não. Não é difícil de fazer, não. É tranquilo. Acho que o mais difícil mesmo é achar essa travessa aqui, ó. Ela é bem difícil de achar, né? Eu acho que o mais difícil é esse aqui, essa travessa aqui. Mas é uma adaptação tranquila. Adaptação simples. Só que o que acontece, pessoal? Você tem outra opção também. Que você pode fazer para melhorar a questão do Corsair 1 ser curto, as marchas. Né? Você pode usar que é outra alternativa. Você pode usar o câmbio 4 marchas longo e saiu no Corsair 2, entendeu? Que a partir de 82, o Corsair 2 ele saiu com dois câmbios. Ele saiu com o câmbio 5 marchas e o câmbio 4 marchas. Nessa propaganda aqui, ó, nessa ficha técnica aqui do 84, a gente tem aqui, ó, uma transmissão, eu colei para cá, na transmissão, a gente tem o câmbio 4 marchas e o 5 marchas. Só que o 4 marchas que saiu no Corsair 2, pessoal, ele é mais longo. Aqui, ó, tá vendo? A redução diferencial, ela é 3.8. E a do Corsair é 4.3, tá vendo? Então, esse câmbio 4 marchas que saiu no Corsair 2, ele é mais longo. Entendeu? Aí você tem a opção de usar esse câmbio 4 marchas longo ou usar o 5, né? Só que aí para usar o 5 você tem que adaptar tudo. E para você usar o câmbio 4 marchas, você não precisa adaptar nada, né? Aqui também a gente tem uma propaganda aqui, né? Que aqui fala também, ó, do 4 marchas, do 5 marchas. E aqui a gente tem a redução diferencial, 3.8. E a do Corsair 4.3, tá vendo? Aí aqui a gente tem uma revista Motor 3, que fala também dessa questão do câmbio, né? Aqui na matéria do Corsair GT. Aí fala aqui, ó, na página 22. Aí ele fala aqui que a Ford anteriormente ela usava um câmbio mais curto, né? 4.1. Aí ela passou a usar o 3.8 para prevalecer o consumo e o silêncio ao rodar, né? Aí tá vendo? Aí ela, a partir de 81, ela passou a usar o câmbio
com essa relação aqui, ó, 3.8, que é mais longo, tá vendo? Então, aí o que acontece? Para você identificar esse câmbio, quando você for comprar, quando você for no ferro velho e tiver Corcel 2 lá, você pode olhar na plaqueta, né? Aqui na plaqueta tem o eixo e transmissão. Aí se o eixo for a letra S, aí vai ser o câmbio longo. Se for a letra D, vai ser o câmbio 4 marchas, entendeu? Então quando você vê um Corcel 2 desmanchado, alguma coisa assim, e quiser ver se o câmbio dele é o câmbio longo ou curto, você olha a plaqueta e vê. Se for a letra S, ele vai ser longo. Se for letra R, vai ser curto. E aqui letra D, letra E para 4 e 5 marchas, entendeu? Aqui a gente tem uma plaquetinha, né? Essa plaquetinha aqui é do Corcel 1. Tá vendo? O eixo aqui é a letra R. Letra R é câmbio curto. E a transmissão letra D. Letra D é 4 marchas. Então essa plaquetinha aqui é de um Corcel 1, né? Ela é, né, câmbio curto, 4 marchas. Mas se for uma plaquetinha de Corcel 2, se tiver a letra S aqui, ó. Se tiver a letra S, vai ser o câmbio longo. Entendeu? Outra forma de você achar o câmbio curto, o câmbio longo, 4 marchas, é olhando a coroa. Se a coroa tiver 31 dentes, vai ser o longo. Se tiver 33 dentes, vai ser o curto. Aí a coroa é essa peça aqui, ó. Você vai tirar o câmbio, vai tirar a capa seca. Aí você vai contar o número de dentes dessa coroa aqui, ó. Se ela tiver 31 dentes, vai ser o longo. Entendeu? Ou então também você pode olhar a plaquetinha do lado aqui, ó. Essa plaquetinha ela fica do lado da tulipa aqui, ó. Aí tá escrito aqui, ó, 3.8, tá vendo? Só que o mais confiável mesmo é você olhar no diferencial. Se você contar o diferencial tiver 31 dentes, é certeza que é câmbio longo, né? Porque às vezes a plaquetinha sumiu, o cara trocou ela, entendeu? Então, a forma mais confiável de você achar o câmbio longo é olhar o diferencial. E aí o que acontece, pessoal? O câmbio 4 marchas longo, ele é quase igual ao câmbio do Corcel 1. Pelo que eu entendi, o que muda é essa tampa aqui, ó. Que essa tampa aqui do Corcel 2, essa parte aqui é um pouco maior. E a do Corcel 1 é um pouco menor, tá vendo? No Corcel 1 é só até aqui, parece. Entendeu? Só que eu já vi câmbio 4 marchas longo, que a tampa é igual ao do Corcel 1. Entendeu? Eu já vi também. Por exemplo, esse câmbio meu aqui, ele é um 4 marchas longo. Só que ele é essa peça aqui, a tampa ela é mais longa aqui, nessa parte aqui, tá vendo? Mas aí é tranquilo, é só você pegar uma tampa. Por exemplo, você vai desmontar o seu carro, né? Você vai trocar um câmbio 4 marchas pelo 4 marchas que está no carro. Você pega a tampa de um e passa para o outro. É tranquilo, sabe? Porque aqui o trambulador é diferente. No Corcel 2, o trambulador é diferente. Mas aí se você usar a tampa do Corcel, do câmbio do Corcel 1, e aí você pode usar todo o trambulador normal do Corcel 1, entendeu? E o câmbio ele é praticamente igual, cara. Praticamente igual ao do Corcel 1, né? O tamanho dele tá igualzinho. Esse meu aqui é 81, tá vendo? Então realmente bate com a matéria lá da revista que fala de que a partir de 81 mudou os câmbios, né? Então, 81 isso aqui, ó. 31 dentes, né? Então é isso aí, pessoal. A gente tem essas duas opções aí. A gente pode fazer a conclusão que você pode usar o câmbio 5 marchas, né? Só que aí você vai ter que fazer todas aquelas adaptações lá. Ou então você pode usar o câmbio 4 marchas longo, né? Que esse câmbio 4 marchas longo é só tirar um e pôr o outro. Às vezes, como eu falei, você vai ter que trocar essa tampa aqui, ó. Às vezes, né? Às vezes vai ter que trocar essa tampa aqui, porque não vai dar certo com o trambulador do Corsair 1, entendeu? Mas eu já vi câmbio 4 marchas longo com a tampa normal, com a tampa mais aqui menor, tá vendo? Essa parte menor aqui, ó. Mas é uma adaptação bem mais fácil do que você ter que arrumar o suporte, ter que cortar aquela crista do câmbio, ter que fazer a chapinha, ter que fazer a cruzeta, entendeu?
Então é mais fácil, né? O pessoal fala que fica muito bom. Fica um carro bem mais legal para andar na rodovia, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Se eu tiver esquecido alguma coisa, tiver ficado errado. Mas eu acho que ficou bem legal. E esse câmbio aqui é um câmbio que eu vou colocar no meu carro, né? Só que quando eu comprei ele, estava todo estourado o rolamento. Aí vou ter que trocar rolamento, vou ter que trocar os reparos, né? Trocar junta, né? Trocar os detentores aqui da porca do câmbio, né? Vai dar um trabalhinho aí. Mas quando eu for colocar o câmbio no carro, eu vou fazer os testes também, né? Vou fazer, vamos ver se vai mudar muito, né? A rotação do motor. Eu acho que vai dar uma aliviada boa, sabe? E aí a gente vai fazer os testes aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu.